agradecemos pela sua bondade, nós te agradecemos pela sua graça. Sabemos que o Senhor é perfeito para sempre. Teu caráter é imutável, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é fiel. Como é bom, Senhor, poder cantar louvores ao Senhor e ser cheio do Espírito, ser cercado por canções de livramento, poder cantar o teu amor, poder cantar a sua bondade. Viver para o Senhor é tão bom. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Você é bom, Senhor. Isso nunca vai mudar. Você é bom, Senhor. Eu sou tão grato. Você é bom, Senhor. Ah, o Senhor permanece o mesmo para todo sempre. Você é bom, Senhor. Eu sou tão grato, pois você é bom. Pai, nós somos tão gratos pela sua bondade, que nos atraiu, que nos alcançou, que restaurou a nossa vida, que tem nos transformado segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que possamos compreender mais a sua vontade para as nossas vidas nessa manhã. Pai, eu oro por olhos espirituais abertos. Queremos te conhecer, queremos compreender a sua vontade para nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor se manifesta na coletividade, mas eu sei também que o Senhor é um Deus pessoal, que conhece cada uma das pessoas que entraram aqui hoje, Senhor. Os mais novos, os mais velhos, os que frequentam esse lugar há mais tempo, aqueles que estão visitando ou recém-chegados. Você conhece cada um de nós. E a minha oração é para que a sua palavra nos alcance. Que a sua palavra alcance a todas as pessoas que tiverem contato com essa mensagem, com essa palavra. Eu creio no Senhor, creio no seu poder. E creio, Pai, no Senhor se movendo, falando as nossas vidas e transformando as nossas vidas, Pai. Que palavras de salvação possam fluir nessa manhã. Palavras de preservação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje coisas sendo ajustadas, rotas sendo alinhadas, Senhor, um senso de propósito, de direção, de destino, tomando a vida do seu povo. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito nos guiando, obrigado pelo Espírito da profecia em operação, obrigado por dons de revelação em operação, Senhor, enquanto a sua palavra é ministrada. Eu creio no seu poder em manifestação, nos ajudando, nos ensinando, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos a unção que permanece em nós, que é verdadeira, que nos ensina todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Que bom estar junto com vocês essa manhã. Tivemos uma semana intensa, tivemos uma semana de aulas, né, demonstrativas do Rema. Tá faltando pouquinho para começar o Rema, é verdade? Você está animado com isso? Glória a Deus, é bom conhecer mais a palavra, crescer na graça, no conhecimento de Deus para as nossas vidas, amém? Mas que bom que a gente está junto agora cedo, né, como igreja, como família da fé, como povo de Deus reunido para aprender mais da palavra de Deus, e eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje é para a sua vida. Amém?
Sabe quando você vai num culto e sai assim, olha, eu tenho certeza que hoje foi para mim? Eu creio, de fato, que toda a mensagem ministrada, Deus ele deseja nos alcançar. Amém? Algumas dessas mensagens, elas nos tocam de uma maneira diferente no momento que nós estamos vivendo, né? Mas outras, nós vamos perceber esse efeito lá na frente. Mas o fato é que a palavra de Deus, ela constrói algo em nossas vidas. E a nossa vida está sendo construída por esse firme fundamento da palavra de Deus. Amém? Sabe, nós fomos criados por um Deus que é eterno. Amém? Quando nós lemos na palavra que no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus ele criou o céu, a terra, mas ele criou também um princípio. Amém? Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Deus não teve início de dias. Ele sempre existiu. E é claro que teologicamente ou filosoficamente, a gente tem desafios em compreender essa realidade porque nós somos seres criados. Mas essa é uma dificuldade que Deus não tem. Ele sempre existiu. Amém? E nós nos conformamos a essa verdade da palavra de Deus. Mas Deus, ao nos criar e criar também a questão do tempo, ele nos dá sabedoria para administrarmos a nossa vida. E ter sabedoria na administração do nosso tempo é essencial para o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre o tempo e a eternidade. Amém? Sobre como você tem vivido nesse tempo e o propósito de Deus é que você viva plantando de fato para a eternidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Toda essa carta, na verdade, todo o capítulo 15, aqui de 1 aos Coríntios, ele fala a respeito da nossa eternidade. O apóstolo Paulo começa falando a respeito da ressurreição dos nossos corpos, né? Ou da transformação, ressurreição para aqueles que já morreram e estão aguardando a transformação de seus corpos mortais, mas ele fala também sobre a transformação do nosso corpo, ressurreição dos mortos e transformação do corpo mortal. Deus, de fato, ele nos criou para existirmos e vivermos nele para sempre. Amém? E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, o apóstolo Paulo, entre essas afirmações, eu não vou ler todo o capítulo, não é a proposta para hoje, mas o contexto é esse. No versículo 19 ele diz, e é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Eu creio que a versão NVI traz isso até de uma forma branda, de uma forma bem tranquila. Há algumas versões que dizem que se nós esperamos em Cristo, apenas para as coisas dessa vida, dos homens nós somos os mais miseráveis. Então perceba que a palavra de Deus, ela nos dá um propósito que nos aponta para a eternidade. O apóstolo Paulo já vinha ensinando sobre isso, em 1 Coríntios 3, ele fala a respeito de todos nós que iremos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das obras que fizemos diante do Senhor. E esse tribunal de Cristo, ele não está falando a respeito de um tribunal de Cristo para vida eterna ou para morte eterna. O que ele está falando aqui, quanto a tribunal de Cristo, é o lugar onde se recebe recompensas. Amém? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, e o que vem depois disso é o juízo. Todos nós passaremos pelo juízo. Aqueles que já receberam a Cristo passarão pelo tribunal de Cristo, para receberem dele a recompensa de suas obras. Aqueles que não receberem a Cristo serão julgados para uma eternidade distante do Senhor em sofrimento e horror eterno. É uma realidade bíblica. Mas se você já recebeu a Cristo, você não precisa ter medo do juízo. Amém? Porque os seus pecados já foram julgados na cruz de Cristo. Amém? Então o tribunal de Cristo, quando nós estivermos diante do Senhor, não é para ser julgado o seu pecado, porque o seu pecado foi apagado através daquilo que Cristo fez, e sobre a sua vida não há mais condenação.
Mas o tribunal de Cristo, descrito no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala que o dia vai manifestar o fogo. Há um elemento, claro, figurado aqui de fogo, que vai provar a obra de cada um de nós. A Bíblia diz que essas obras, elas são como madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece com madeira, feno e palha, ao ser exposto ao fogo, é que não sobra nada. Então, o que nós precisamos entender, uma vez que fomos salvos, uma vez que temos uma vida eterna, quando estivermos diante do Senhor, as nossas obras, aquilo que fizemos para Ele, vai ser apresentado como madeira, feno ou palha, ou seja, obras que não tiveram proveito algum. Ou nós vamos apresentar diante do Senhor obras como ouro, prata e pedras preciosas, metais preciosos, que quando expostos ao fogo, na temperatura certa, vão reluzir. Amém? Eu creio que o Senhor está preparando a sua igreja para que nós nos apresentemos diante dele com ouro, prata e pedras preciosas e receba o nosso galardão, a recompensa. Eu sei que muitas vezes não é falado a respeito da recompensa que teremos no Senhor em muitas mensagens ou em muitos lugares, mas a Bíblia dá uma ênfase muito grande a respeito daquilo que nós fizemos e que apresentaremos diante do Senhor. E se a palavra de Deus dá importância a alguma coisa, nós também precisamos dar a devida importância. Ah, não me importa, eu já fui salvo, eu já estarei lá, então eu não me importo em fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, para mim só de estar lá no céu ou na eternidade, para mim já está tudo bem. Mas veja, esse é um pensamento egoísta, porque quando nós falamos de propósito, chamado e vocação de Deus para a nossa vida, isso vai além de nós mesmos. Nós somos um canal de Deus, ministros da reconciliação, para que da mesma forma que fomos reconciliados com Deus, nós reconciliemos o mundo através da mensagem que Deus estava em Cristo. Quando Cristo foi para a cruz e foi feito pecado em nosso lugar, nos tornando justiça de Deus. Ele nos tornou os seus ministros, os seus embaixadores, para anunciar a mensagem de salvação às pessoas. Então todos nós, um dia, estaremos diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa ou não daquilo que nós fizemos. E entender como você lida com o seu tempo vai afetar profundamente a sua eternidade. Vai afetar a sua vida presente, mas vai afetar também a sua eternidade. A Bíblia diz que a piedade, que é a vida de justiça, a vida diante de Deus, ela tem proveito em todas as coisas. Porque ela tem promessa e benefícios para a vida que é agora e para a vida que há de vir. A questão não é, já sei, já que Deus quer que eu faça as coisas, eu vou viver uma vida ruim, eu vou viver triste, mas eu vou cumprir a vontade de Deus. Pelo contrário, é na presença de Deus que se tem plenitude de alegria. É dentro do propósito, chamado, vocação de Deus para a sua vida que você se encontra, que você se descobre. É entendendo o propósito de Deus para a sua vida que as coisas são transformadas. Em 2012, quando eu entrei no Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Belo Horizonte, eu vi uma foto de um senhor já velhinho, chamado Kenneth Hagin, e tinha uma frase num banner do Rema escrito assim: os 2 dias mais importantes na vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê que ele nasceu. Bem, uma parte eu já tinha alcançado, eu já tinha nascido. Mas eu não fazia ideia do porquê eu tinha nascido. Mas sabe, tudo na minha vida mudou o dia que eu descobri o propósito pelo qual eu nasci. E eu quero que você entenda uma coisa, tem um professor do Rema muito divertido, muito engraçado, ele fala assim: eu não nasci só porque papai e mamãe se engraçaram. Existe um propósito de Deus para a sua vida. O profeta Jeremias, Deus disse para ele que antes que ele saísse do ventre, Deus já o havia santificado, separado como um profeta às nações. Davi, ao escrever o Salmo 139, ele diz: todos os meus dias foram escritos no seu livro, quando eu ainda nem tinha forma. O apóstolo Paulo, ainda no ventre, mas em um momento determinado, o Filho de Deus foi revelado a ele. Bem, esses homens, eles trazem um exemplo de conhecimento e de revelação de que Deus tinha algo para eles. Mas eu quero que você entenda algo: Deus tem algo para a vida de todo ser humano. Mas descobrir esse propósito vai afetar a sua vida presente
e também a sua eternidade. Em 1 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa obra sendo exposta ao fogo como um critério de juízo, como um elemento de juízo, madeira, feno ou palha, que não sobra nada, ou ouro, prata e pedras preciosas, ele fala assim, olha, se a obra de alguém não permanecer, esse vai se salvar, mas como quem escapa pelo fogo. Como assim? No tribunal de Cristo não vai ser avaliado o seu passaporte. Amém? O que te dá acesso a Deus é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o que vai ser avaliado é as suas bagagens. O que você está levando, o que você fez da sua vida. E a Bíblia diz que vai ser salvo, mas como quem escapa pelo fogo. Eu quero que você pense em algo. Jesus, ele fala uma parábola. Talvez você pergunte, você está falando tanto sobre 1 Coríntios 3, por que você não abriu lá? Porque eu não ia pregar sobre isso. Mas está tudo bem. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que ele construiu um celeiro. E ele colocou ali recursos dentro daquele celeiro. E quando aquele celeiro já estava bem cheio, ele teve uma ideia. Eu vou construir mais um. E eu vou estocar mais e mais e mais. E Jesus disse que aquele homem ele não percebia que uma voz estava dizendo a ele, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tenha juntado vai servir para quê? Para quem? A nossa vida, o que você tem feito da sua vida, você está construindo para a eternidade ou você está ajuntando em celeiros que serão queimados pelo fogo? A nossa vida precisa ser construída pela eternidade. Sabe, quando Paulo fala que aquele que vai comparecer diante do tribunal de Cristo com madeira, feno ou palha, ele ainda vai ser salvo como quem escapa pelo fogo, quero que você imagine. Como se você pudesse guardar toda a sua vida, todas as suas conquistas dentro de um grande armazém. Os seus títulos, suas posses, as vitórias pessoais. Você ajuntou tudo ali naquele lugar. Mas tudo ali que você construiu não estava no Senhor. A sua vida estava no Senhor de alguma forma porque você recebeu a Cristo e foi salvo pela graça. Mas de repente pegou fogo esse celeiro. E você escapou. Mas tudo aquilo que foi construído não sobrou nada. Sabe, irmãos, existe uma salvação. Existe uma eternidade em Deus, que ela é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é o dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas o versículo 10 diz que Deus, ele preparou obras para que nós andássemos nela antes da fundação do mundo. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Mas poderíamos dizer que nós somos salvos para as obras. Uma vez que você foi salvo, o normal para você é viver uma vida que agrada a Deus. Porque senão, até mesmo a sua salvação talvez seja algo questionável. Porque Jesus disse, esse povo diz que eu sou Senhor, mas não obedece o que eu digo. Me chamam de Senhor, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se o seu coração é voltado para o Senhor, a sua vida precisa ser voltada para o Senhor. O que você faz nesse tempo precisa estar ligado à eternidade. E se você espera em Cristo somente nas coisas dessa vida, dos homens, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão. É uma infelicidade viver correndo atrás das coisas dessa vida. É uma miséria de vida viver correndo atrás de dinheiro, sendo manipulado de um lado para o outro. Balanço uma notinha aqui, eu corro para cá. Balanço uma proposta para aqui, eu sou movido para lá. Nós precisamos ser movidos por um propósito, por aquilo que Deus me chamou. Porque um dia eu vou estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e eu vou prestar contas a Ele do que eu fiz na minha vida. 1 Coríntios 15 ainda, no versículo 58, nós temos uma instrução tão preciosa. Após falar a respeito da morte que será vencida, amém? Vai chegar um momento em que a morte física também vai ser vencida. Viveremos uma eternidade no Senhor. Corpo transformado, um corpo que não adoece, não cansa e nem se inclina ao pecado. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que quando isso acontecer, a morte será tragada pela vitória. 1 Coríntios 15, veja, vamos ler
a partir do versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aqui é quase um poema, né, a respeito dessa vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem. Vocês sabem? O objetivo dessa mensagem hoje é que você saiba que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Há uma versão que diz: seja firme, seja constante e seja sempre abundante na obra do Senhor. Firme. Firmeza fala sobre você estar enraizado, alicerçado naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele deseja que você seja firme. Amém? Firme. No sermão que ficou conhecido como Sermão do Monte, quando Jesus está encerrando o seu sermão em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele diz: aquele homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado como um homem prudente, que construiu a sua casa em uma rocha, ou seja, em um lugar firme. Se você ouve essa palavra a respeito da eternidade, dá atenção a ela e pratica aquilo que está sendo ministrado, você está sendo prudente. Você está construindo a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Agora, a construção de uma casa sobre um lugar firme, sobre uma rocha, não significa que não vai ter adversidades, não vai ter coisas contrárias, questões que vão vir contra você. Porque, de fato, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8,17. Mas essa é uma parte do versículo. O restante do versículo diz: se é certo que com Ele padecemos, ou se sofremos com Ele seremos glorificados. Existe um nível de sofrimento dentro do propósito de Deus. Amém? Deus, Ele não quer que você sofra com doença. Deus, Ele não quer que você sofra com tristeza. Deus, Ele não quer que você sofra como escravo do pecado. Mas existe um sofrimento de perdoar o seu inimigo, de levar a sua cruz, de renunciar à sua vontade, de entender aquilo que Jesus disse, que quem ama mais o pai, a mãe, mulher, o que for mais do que a Ele, não é digno dele. E quem não toma a sua cruz e o segue, não pode ser o seu discípulo. Agora, veja que é necessário firmeza, porque a Bíblia diz que esse homem que construiu a casa sobre a rocha, vieram as chuvas, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Porque ela estava firme. Nós precisamos ser firmes. Nesse versículo está falando da obra do Senhor. Amém? Você não pode abandonar a obra do Senhor, o chamado de Deus na sua vida, porque você vai passar por perseguições. Já estava lá no contrato e não estava em letras miúdas. O Evangelho deixou explícito que nós passaremos por perseguições, que nós seremos provados, que pessoas vão levantar falso testemunho contra nós, que seremos injuriados por causa dele, mas a Bíblia diz: se alegre quando isso acontecer, porque é grande o seu galardão, porque todos os profetas que vieram antes de vocês também passaram por perseguições. Ah, vou deixar o que Deus tem para a minha vida, tem gente me perseguindo. Estou sendo perseguido. Eu vou deixar o que Deus tem para mim. Seja firme. Seja firme. Seja firme. A Bíblia fala também sobre um homem que não deu ouvidos àquilo que Jesus estava dizendo e compara ele àquele que construiu a casa sobre a areia. Vieram circunstâncias. As mesmas circunstâncias que vieram sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas ele caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ele não deu ouvidos à palavra. Então construa a sua casa em uma base sólida que é a palavra de Deus. Eu já fui firme um dia. Não, mas a palavra diz que você tem que ser constante. Constância. A Bíblia fala sobre aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Mas eu estava crendo e hoje eu não estou. Não, é necessário permanecer. Perseverar.
mas ainda não chegou aquilo que eu queria. Ei, você não está esperando em Cristo apenas nas coisas dessa vida. Se você está esperando em Cristo apenas nas coisas dessa vida, dos homens nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis. Se Paulo estivesse, o apóstolo Paulo estivesse esperando em Cristo apenas para as coisas dessa vida, quando ele estava na prisão, prestes a morrer, o discurso final da vida dele é: eu me dediquei ao Senhor, preguei a palavra, ensinei a mensagem, vi Jesus e eu estou prestes a ser oferecido como um sacrifício. Estou prestes a ser morto. O apóstolo Paulo, ele morreu, a história conta, decapitado. Mas Paulo não estava depressivo na prisão. Escrevendo a sua última carta ao seu discípulo, filho na fé, Timóteo, ele diz: sabe, Timóteo, está chegando o meu tempo. E eu estou sendo oferecido como oferta de libação e sacrifício. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a minha fé. Agora o que me espera é a coroa que o Senhor reservou para aqueles que amam a sua vinda. Como que você vai terminar a sua vida? Como epitáfio, eu devia ter amado mais. A música é até bonita, né? Mas é assim que você vai terminar? Não. Não, quando os meus dias acabar aqui, eu vou ter a consciência que, como Estevão teve, Jesus está de braços abertos para me receber. É essa a expectativa que nós temos, porque se esperarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, dos homens nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis. Então seja firme, que nada te abale, seja constante, seja sempre abundante na obra do Senhor. Ah, mas eu já fiz muito, já trabalhei muito, tem mais. Abundante, existe mais para ser feito. Existe mais no Senhor. Amém. Ele diz: vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso significa que o trabalho que não é no Senhor é um trabalho inútil, sem proveito, sem propósito, fora da vontade do Senhor. O trabalho que você está fazendo é um trabalho inútil. Mas eu trabalhei demais, trabalhou à toa, sem propósito. Trabalhou e permaneceu numa vida infeliz, miserável, digna de compaixão, digna de dó. Deus não deseja para você uma vida digna de dó. Deus deseja para você uma vida abundante. Mas é o trabalho que é feito no Senhor. No Senhor, não é em vão. Agora, por que há uma exortação tão forte para se manter firme e constante, sempre abundante? Porque existem coisas que vão querer tirar você desse lugar, que vão querer fazer com que você pense que o trabalho no Senhor é perda de tempo, que você precisa cuidar da sua vida, que você precisa cuidar dos seus interesses. Mas Jesus diz que quem amar a sua vida vai perder a vida. E quem perder a vida por amor a Ele vai encontrar a vida. Amém. Então quer dizer que se eu seguir ao Senhor, se eu entregar a minha vida a Ele, se eu dedicar os meus dias a Ele, eu vou perder a minha vida? Yes! É isso mesmo. Mas você vai achar a vida. A vida abundante. Uma vida cheia de paz, de alegria no Espírito Santo. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que não é pelo aqui e agora. Uma vida que não acaba aos 80 anos. Uma vida que não acaba aos 85, aos 90, aos 120, sei lá quantos anos você vai viver. Uma vida eterna, é o que Deus tem para a sua vida. Uma vida de recompensa. Uma vida onde os frutos são carregados para a eternidade. Para a eternidade. Uma vida onde, quando você se encontrar com o Senhor, você vai encontrar aqueles também que foram alcançados através da sua vida. Amém. Mas para isso, a gente não pode deixar que nada roube o nosso tempo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 127.
Se não for o Senhor, a partir do versículo 1, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não trabalhe sozinho. Amém. Trabalhe com o Senhor. Eu ainda não sei qual que é a vontade do Senhor, então empenhe a sua vida em conhecer a vontade dele. Vai ler a palavra, procure alguém que está andando com o Senhor e busque conselho. Vai ler livros, vai encher a sua mentalidade daquilo que é a eternidade, porque se o Senhor não estiver construindo a casa, será inútil trabalhar na construção. Há uma versão que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se não é o Senhor que está vigiando a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Sabe, quando você trabalha no Senhor, você descansa, porque você sabe que já deu certo. Existe a possibilidade de Deus pegar uma coisa para fazer e dar errado? Ele criou todas as coisas pela sua palavra poderosa, e Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou pela palavra. Deus disse, Ele liberou uma palavra e o universo se sustenta. Se a palavra dele perdesse o valor, o universo inteiro cai. Mas a palavra dele permanece. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então construa junto com o Senhor. Não passe a sua vida construindo castelinhos de areia. Pai, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o seu plano para a minha vida? Kenneth Hagin, ele diz no livro Planos, Propósitos e Práticas, que ele sempre reservava um tempo para fazer 3 perguntas. E ele dizia: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade? Eu não me lembro se é exatamente assim, você lê o livro. Ele dizia: eu deixei de fazer a sua vontade, alguma coisa à sua vontade. Eu acrescentei alguma coisa à sua vontade. Ele diz: eu pautei meu ministério inteiro em cima disso. Fazer a vontade de Deus, não deixar de fazer aquilo que Deus disse para fazer e não acrescentar coisa àquilo que Deus disse para fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer. Existe um plano pessoal de Deus para cada um de nós. Eu sei que às vezes as mensagens em alguns lugares Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Amém, eu creio muito nisso. A sua família, seu trabalho, tá, isso tudo faz parte, mas a gente está construindo uma vida para a eternidade em Deus. E se o Senhor não estiver construindo a casa, o seu trabalho vai ser um trabalho inútil. Então faça o que Deus te criou para fazer. Enquanto eu não descubro o propósito pessoal de Deus para mim, faça o propósito geral de Deus para todo mundo. Entregue a sua vida a Jesus. Congregue esse ambiente de igreja, você vai descobrir mais a vontade de Deus para você. Sirva aonde tiver oportunidade para servir. Não sei se esse é meu chamado. Comece por ele. Comece com aquilo que foi colocado na sua mão para fazer. Comece amando pessoas, se importando com elas, lendo a palavra, orando, buscando conhecer em Deus. Às vezes a gente tem aquele pensamento: mas Deus não vai falar comigo. Bem, já perguntou para Ele? Ele vai falar, Ele tem interesse. Amém? Ele fala com você por meio da palavra. Então faça o que Deus te criou para fazer. É nele que você vai ser pleno. É nele que você vai ser realizado. Não, vou ser realizado quando eu conquistar o meu diploma. Tá bom, eu conheço um tanto de gente que se formou e continua frustrado. Talvez tenha alguém aqui nessa condição. Não, eu quero construir a minha casa. Quando minha casa estiver pronta, aí eu vou estar realizado. Constrói a casa, entra nela, está faltando alguma coisa. Eu preciso de um carro novo. Aí compra o carro, continua vazio. Não, já sei, vou viajar. Aí viaja e o vazio continua lá. Não, preciso ter filhos. Aí descobre que filho é uma coisa boa, mas o vazio continua lá. Preciso casar. Todas essas coisas são boas e são lícitas. Mas existe um propósito eterno. Amém. Amém. Tem uma canção que fala sobre isso, né?
Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, sua beleza descoberta e toda a terra saberá. É para isso que a gente vive. Amém. Deus não está brigando com você hoje de manhã. Ele está chacoalhando você. Existe uma vida abundante. Existe uma vida que vale a pena ser vivida. Existe uma vida que o final de tarde do domingo não é ficar preocupado que amanhã eu tenho que enfrentar mais uma semana, eu tenho que matar mais um leão, e eu tenho um boleto para pagar, e eu tenho uma coisa para resolver. Existe uma vida abundante. Existe um propósito que é eterno. Ai, minhas contas, vai ficar para o anticristo, alguma coisa. Amém. Ele que se vire aí com esse negócio aí. Amém. Há uma vida eterna. Versículo 2 do Salmo 127. Será inútil levantar cedo. Quem escreveu isso aqui não foi um coach, tá? E dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Não é um incentivo à preguiça, tá, gente? Amém? Porque o primeiro versículo está falando sobre trabalho. Tá bom? Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. A gente está pregando sobre ser firme e constante na obra do Senhor. Obra é trabalho. Mas trabalhar sem o Senhor, 14, 12 horas por dia, 16 horas por dia, para quê? Deus não quer isso para você. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ah, mas não é para isso que a gente trabalha, não? Se o seu trabalho for só para comida, para pagar conta, para bancar os seus luxos, seja lá o que for, você está vivendo uma vida vazia. E você sabe disso, porque o vazio continua. Ele só é preenchido no Senhor, nós somos plenos nele. Nós somos completos nele, realizados nele. Amém. Agora viva dentro daquilo que Deus tem para você. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. No versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, quando nós olhamos para alguém que viveu intensamente o propósito, nós podemos olhar para Jesus. Talvez você não saiba, ou talvez você não entendia muito bem sobre essas coisas. Mas ter um referencial te ajuda muito. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente vai perceber que Jesus viveu intensamente o seu propósito. Jesus viveu, antes de sua morte e ressurreição, 33 anos.
Entrou ao ministério aos 30 e com 3 anos e meio, ele cumpriu tudo que tinha para fazer. 3 anos e meio. Talvez você se converteu há 3 anos e meio e você nem entrou. Com 3 anos e meio, Jesus já estava terminando. Mas dá tempo de entrar. Amém? Dá tempo de entrar. Só não deixa para depois. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia dá uma ênfase em hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. A Bíblia diz que o povo de Israel provocou Deus no deserto por causa do coração duro. Se você ouve a voz de Deus, amanhã eu começo. Talvez você fez planos de 2024 para 2025, você já matou eles em janeiro. E agora, 2026 eu começo. Começa hoje. Se arrepende hoje. Se envolve no que Deus tem para você hoje. Observa, eu acrescentei alguma coisa? Se acrescentou alguma coisa que não está no plano, corta. É perda de tempo. Não perde tempo. Uma vez que nós estamos plantando nesse tempo, para a eternidade, a gente precisa valorizar o nosso tempo. Quando nós olhamos para Jesus, eu quero citar apenas alguns exemplos a respeito da vida de Jesus e como coisas, como pessoas, como circunstâncias queria fazer Jesus perder tempo, mas ele não perdia. Jesus era disponível a curar a todos, a ajudar a todos, mas ele não se rendia às pressões. Ele se movia dentro do propósito que o Pai tinha para ele. Você se lembra do registro de João, capítulo 2, Evangelho de João 2, onde Jesus estava em um casamento, numa festa, e a mãe dele veio e falou assim, olha, a bebida acabou. Você se lembra da resposta que Jesus deu? O que eu tenho contigo, mulher? Minha hora não chegou. Amém? Ele sabia que ele tinha um momento certo para ele agir. E ele agiu. Mas ele não se moveu pela pressão familiar. Então não se mova, entenda a hora. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo das coisas. Entenda o tempo certo, esteja sintonizado com Deus para entender o tempo certo de cada coisa. Quando Jesus estava envolvido em seu ministério, atraindo multidões e atraindo perseguições, há um momento que há uma pressão familiar, onde a família dele diz, ele está fora de si. Mas ele não abandonou o que o pai tinha para ele por causa de pressões familiares. Há um momento que Jesus está ensinando e as pessoas chegam para ele e diz, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele diz, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Ó. Quem está fazendo a vontade do meu pai? Amém? Agora vai existir pressões. Jesus passou por pressões na família. Amém? Mas nós vamos nos mover com aquilo que Deus tem para nós. Sabe quem quis pressionar Jesus também? Os amigos. Entenda, não estou falando sobre você se tornar uma pessoa que não escuta conselhos. Mas você precisa descobrir o que Deus tem para a sua vida. E se manter nele. Amém? Como nós já falamos aqui, se eu amo mais o meu pai, minha mãe, ou o que for, mais do que o Senhor, eu não sou digno dele. Alguém poderia dizer, nossa, mas esse Senhor é muito exigente. É mesmo. Mas ele nos deu tudo. Eu também sou exigente com aquilo que eu me entrego tudo. Que eu entrego tudo. Agora, existe um detalhe no Senhor. Uma vez que eu o amo mais do que amo meus pais, eu me torno um filho melhor. Uma vez que eu amo o Senhor mais do que eu amo a minha esposa ou a minha filha, eu me torno um marido melhor, um pai melhor. Amém? Mas eu não vou deixar as coisas dessa vida me tirar daquilo que Deus tem para a minha vida. A Bíblia fala sobre alguns amigos, né, mais próximos, íntimos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus uma vez estava ensinando na casa desses irmãos, né? E enquanto ele estava ensinando, uma das irmãs, Marta, ela fala com Jesus, olha, manda ela fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Manda ela se levantar. E Jesus falou assim, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a parte certa. Ela escolheu algo que ninguém vai poder tirar dela. Talvez, se você estivesse nessa casa, junto com Jesus, para estar ali naquele encontro de família, e você olhasse para Marta e você, essa menina é prendada, hein? Limpou a casa, assou pão de queijo, preparou um cafezinho, e a Maria está lá.
Fala mais, Jesus. E Jesus, ela está certa. E Jesus não se moveu pela pressão da Marta, que por sinal gostava de fazer isso com Jesus. A Bíblia fala que há um momento onde Lázaro, amigo de Jesus, ele fica muito doente. Vamos ler essa história. João 11. Isso ainda está dentro do que a gente tem como propósito de vida. O que a gente está fazendo é olhar para Jesus e ver como ele reagia diante das pressões que as pessoas queriam trazer para ele. João 11, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Bem, porque ele sabia quem era. Ele sabia que ele amava eles. Precisava falar? Aquele que você ama está doente? Irmãos, eu acho que isso tem a ver com alguém querendo fazer pressão. Não tem, não? Não tem, não. Você depois que começou a fazer esse negócio de vontade de igreja, né? Esse negócio, tudo seu agora é igreja, você esqueceu de mamãe. Podia passar a noite na balada, mas agora que está na igreja, você esqueceu de mamãe. Esqueceu de mamãe. Eles têm pressões de amigos. Não, você não é meu... Não, a gente é amigo e tudo seu agora é igreja. Eu não estou falando para você deixar de ter amigo ou deixar de ter família. Não é sobre isso. Mas eles têm pressões. Mas por quê? Por que você está indo tanto assim? Porque está me fazendo bem, eu estou entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Mas olha, aquele que você ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. De fato, Jesus amava eles. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só. Seu amigo, doente, você está curando todo mundo. Aonde você passa, as pessoas são curadas. Gente que você nem conhece, você ajuda, mas os seus amigos, que você vai lá comer pão de queijo, tomar café, ele está doente, você não vai. Você não para tudo que está fazendo e vai. Irmãos, existem momentos que não vai dar para parar o que está fazendo, não. Você vai ter que continuar. Mesmo que tenha um apelo emocional por trás disso. Não dá para deixar. Eu preciso permanecer naquilo que eu estou fazendo. Jesus fica ali mais 2 dias onde estava. Agora, tomar essa decisão vai frustrar a expectativa de quem não entende o propósito das coisas. Tem gente que ela quer e tem que ser a hora que ela quer. E às vezes não dá. Amém? Às vezes você não vai conseguir atender na hora que as pessoas querem. Ele fica mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia? Eles disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar. Vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, que é uma linguagem branda para a morte. Mas eu vou até lá para acordar ele. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos entenderam dormir como um sono natural. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém,
E muitos judeus que tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já teve relacionamento de pessoas que culpam você por uma coisa que não é culpa sua? Pessoas assim trabalham muito para te tirar do propósito de Deus para a sua vida. Se você estivesse aqui, não estava assim. Infelizmente eu não poderia ter estado aqui. Mas Jesus disse: olha, mas Marta ainda diz, né? Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. Amém. A gente poderia falar sobre a mulher cirofenícia que foi atrás de Jesus, pedindo que Jesus parasse. Jesus estava continuando a obra dele. Ele não ia parar. Não é porque Jesus não amava a mulher cirofenícia, mas havia pessoas doentes não só em Israel, mas em todos os lugares. Mas Jesus não daria conta fisicamente de atender todo mundo. E a gente precisa entender isso. Nem sempre vai dar para atender todo mundo. Nem sempre vai dar para atender na hora que as pessoas querem. Jesus uma vez olha para a multidão e vê elas aflitas e angustiadas, como ovelhas que não têm pastor. E sabe o que ele fez? A seara é grande, tem muito trabalho para fazer, mas são poucos trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores à seara. Você precisa entender o que Deus quer que você faça. Você precisa entender que tem coisas que Deus não quer que você faça. Você precisa entender que você não pode acrescentar coisas ao que Deus tem para a sua vida. Você precisa fazer exatamente aquilo que Ele quer que você faça. Gastar tempo fora do propósito de Deus vai te desgastar de uma maneira que você não deveria se desgastar. Todo sim que você dá para alguém é um não para um sim que você já deu para outra pessoa. Entenda, não cabe na sua agenda atender o mundo inteiro. Mas tem muita gente precisando de ajuda, então ore ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Existem áreas que eu vou funcionar bem e eu preciso estar nela. Existem áreas que vai ser só peso para a minha vida.
Eu vou ocupar o espaço de alguém, eu vou sair do lugar que Deus quer que eu esteja. E, irmãos, levou muito tempo para eu entender isso. Muito tempo. Bastava alguém falar assim, olha, eu quero ajuda. Eu falo, eu vou. Eu preciso de você, eu vou. E eu não estou falando para você se tornar uma pessoa que não é disposta a ajudar. O que eu estou falando é que você precisa perceber o seu tempo. O tempo que Deus tem para você. O tempo do que você está fazendo no Senhor. Porque se distrair com coisas vai tirar você do centro que Deus tem para você. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Como que eu vou saber isso? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Sabendo onde o Espírito Santo quer te conduzir. Você vai precisar dedicar tempo nisso. Ser guiado pelo Espírito de Deus é para filhos maduros. Vai ter que amadurecer. Para entender. Falando sobre esse tempo, né? Às vezes tinha alguém, eu ia, né? Expulsar. Tem uma pessoa endemoniada ali, eu ia. Tem uma pessoa querendo suicidar ali. Tem alguém desesperado ali. Tem alguém brigando com o marido ali. Irmãos, eu não estou falando para não ir. Me entenda de forma equilibrada. Mas às vezes você pode enviar alguém. Eu sei que Deus tem um chamado das pessoas que vão se envolver mais naquilo que está fora do contexto da igreja local. E eu sei que tem pessoas que Deus vai confiar um chamado para estar mais presente no governo, na administração, no cuidado. E discernir isso vai fazer com que você seja produtivo. Ah, Deus tem um chamado para a minha vida. Vocês já repararam? Que às vezes existem famílias grandes e que o cuidado de alguém que está em necessidade fica na mão só de uma pessoa? Entenda isso com amor, que eu vou dizer. Se isso ficar só na mão de uma pessoa, pode ser que outras pessoas nunca vão pegar. Ah, mas se eu deixar, ninguém pega. Será que não? Ou talvez você entende como um propósito de Deus para a sua vida cuidar das pessoas da sua família. E se você crê assim, tá tudo bem. Avance e continue fazendo isso. Você vai ter um galardão no Senhor. Amém? Agora, se Deus te chamou para algo e você para o tempo todo você não consegue permanecer. Agora eu vou falar de algumas coisas que vai fazer sentido para alguns e para outros não, tá? Se não fizer sentido para você, é porque não é uma palavra inspirada para você, mas é para um irmão seu. A pessoa começa a se dedicar num trabalho em Deus, em fazer a obra, vem uma proposta de emprego do outro lado. Que te tira do que você está fazendo. Começa a se dedicar, ele tem que parar tudo para ir cuidar de outra pessoa. De outra coisa. E de outra coisa. Seja firme, seja constante naquilo que o Senhor tem para você. É no Senhor que o nosso trabalho não é em vão. É no Senhor que o nosso trabalho não é em vão. Não seja movido por pressões. Não aceite manipulação em cima de você. Não aceita. Existem pessoas influenciadas pelo diabo para te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. E você precisa aprender a discernir isso. Bem, nunca incomodou de eu fazer um tanto de coisa, mas agora que estou fazendo as coisas de Deus, eu estou passando perseguição. Tá indo na igreja todo dia, não sei que igreja é essa. Aqui não é, porque aqui tem culto quinta, domingo de manhã e domingo à noite. A gente tem um centro de treinamento bíblico também, que acontece segunda, quarta e sexta. Tá tudo bem. Nossa, mas tirar segunda, quarta e sexta para estudar a Bíblia? Por 2 anos? Você poderia tirar 4, 5 para fazer uma faculdade
segunda a sexta. Você poderia fazer uma pós e ninguém iria te criticar por isso. Pelo contrário, você seria chamado de uma pessoa esforçada. Uma pessoa que consegue títulos. E eu não estou falando que é errado. Pelo contrário, se qualifique. Mas aonde tiver o nosso tesouro vai estar o nosso coração. E se eu posso entregar muito de mim para as coisas dessa vida, e eu posso entregar pouco quando é para o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso perguntar: quem é o Senhor da minha vida? Pastor, você está falando contra isso tudo? De jeito nenhum. De forma alguma. Se qualifique, estude. Seja intenso naquilo que Deus te chamou para fazer. Trabalhe e seja o melhor profissional que você possa ser. Então você está pregando contra a família? Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. É porque não dá para pregar a Bíblia toda numa manhã só. A gente tem mensagens específicas sobre família. É porque a gente tem um sistema de defesa em nós, que na verdade nos sabota. Quando alguém encosta numa área inflamada, a gente grita. Você vai no ortopedista com dor no joelho, ele fala assim: você precisa fazer uma atividade física, você está com excesso de peso, está sobrecarregando seu joelho. Não, mas meu coração está bom. Eu não estou falando do seu coração. Quem vai olhar seu coração é o cardiologista. Eu estou olhando, cuida do seu joelho. Eu não estou falando sobre não cuidar da família. Passamos o mês de janeiro inteiro tendo reuniões sobre família. Eu não estou falando sobre não trabalhar. Eu estou falando em entender o seguinte: o que você tem feito é para a eternidade ou é só para aqui e agora? Porque se você faz só para o aqui e o agora dos homens, você é o mais infeliz. Se você fica perdendo tempo, você vai se desgastar. Entenda o plano de Deus para a sua vida. Você vai discernir tudo isso da noite para o dia? Certamente não. Mas a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe, tem gente que questiona assim: olha, eu ouvi uma direção de Deus, eu não estou ouvindo mais. Eu quero te dizer quando vai chegar a nova direção. Quando você obedecer a primeira. Sem obedecer a primeira, não vai ter a segunda. Deus falou para Abraão: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Aonde é? Não, eu te mostrarei. Primeiro passo é sair. Primeiro passo é sair. Pastor, eu entrei aqui hoje, eu tô sei nem para onde que eu vou depois desse culto. O primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Senhor, eu me entrego. Vamos orar? Faça uma oração de consagração, de entrega. De entrega, fala assim: Senhor, eu te entrego minha vida. Eu entrego os meus planos. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Se entrega ao Senhor. Se consagre a Ele. Se consagre, pergunta para Deus. Talvez você nunca perguntou para Deus. Talvez você possa pensar assim: mas eu sempre oro. Mas oração não é só pedir. Oração não é só me dá. Oração é também relacionamento. Fala: Senhor, fala comigo, me mostra, eu quero entender. Sabe, Deus não vai cobrar de você uma coisa que Ele não te ensinou. Pergunta para Ele: eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Eu não quero viver só para pagar a conta. Eu não quero viver só para pagar boleto. Eu não quero viver só para trabalhar sem propósito. Eu quero trabalhar com propósito. Eu quero que aquilo que eu colocar a mão abençoe a vida de alguém. Nas coisas que parecem ser mais comuns do dia a dia, eu quero que o Senhor esteja envolvido. Se consagre ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero o que você quer. Eu quero me entregar. Toca a minha vida. Eu quero uma eternidade com o Senhor. Eu quero viver
semeando para a eternidade. Eu sou grato pela salvação, eu sou grato pela vida de fé para o futuro, mas eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Fale com Ele, sabe, talvez o Senhor já tenha ministrado ao seu coração há dias, falando, existe mais. Talvez você tenha sido despertado e confrontado pela consciência ao observar pessoas que já estão andando numa vida que você olha para você mesmo e você fala assim, eu estou longe disso, mas eu quero me aproximar. E de maneira alguma o Senhor quer te condenar com essa mensagem, pelo contrário, Ele está te atraindo, assim como um dia a palavra fala que Moisés estava cuidando do rebanho do sogro dele. O Senhor chama a atenção de Moisés através de um arbusto que pegava fogo, mas o arbusto não consumia. Sabe, o Senhor está colocando diante de você esse arbusto todos os dias. Você está vendo o fogo de Deus te chamando por dentro. Não ignore. Ele está sinalizando, vem para dentro daquilo que eu te criei, vem para dentro do meu propósito, do meu chamado. É nesse lugar que você é pleno, é nesse lugar que você é realizado, é nesse lugar onde as coisas fazem sentido. Há um lugar no Senhor onde você se encaixa, há um lugar no Senhor onde as coisas fazem sentido, há um lugar onde existe propósito, há um lugar no Senhor onde você toca a vida de pessoas. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja e fugiu da vontade de Deus por muito tempo, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e ele não conseguiu permanecer de pé. Ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia. A luz de Cristo brilha mais do que o sol do meio-dia. Quando ele viu toda aquela luz e ouviu a voz do Senhor, o Senhor disse para ele, olha, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é resistir o propósito de Deus. Algumas pessoas deixaram aquilo que Deus tinha para elas porque diziam estar machucadas. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que nos machuca não é o propósito de Deus, é fugir do propósito de Deus. Sabe, o Senhor está nos chamando de volta, está chamando pessoas a estarem dentro do propósito de Deus, a se interessarem por isso, a buscar entender. Talvez você começou a caminhada, mas parou porque não estava conseguindo entender. Mas é necessário ser firme, constante, sem que nada te abale. É assim que você vai compreender a vontade de Deus. A palavra fala do profeta Jonas, que recebe uma palavra de Deus e vai para uma outra direção. Não vai para outra direção, querido. Jonas trouxe prejuízo para ele, mas para as pessoas que estavam junto com ele, porque ele estava indo para outro lugar. E isso só mudou quando Jonas falou, a culpa é minha, o problema sou eu, pode me lançar no mar. Pode me lançar no mar. Para de ficar culpando os outros, querido. Também não se condene, mas assuma o lugar que Deus tem para você. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder o tempo. Nós nos consagramos ao Senhor, Pai. Nós nos consagramos ao Senhor. A nossa vida é sua. Nosso coração é seu, Pai. O propósito da nossa vida é a sua vontade, Senhor. Nós não temos mais vida, Senhor. A nossa vida é fazer a sua vontade. A nossa vida é viver para o seu agrado. Nós não vamos fugir dos seus planos. Nós não vamos recalcitrar contra aguilhões. Nós vamos viver para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus.